Olá, que bom ter essa companhia para mais uma exploração aprofundada aqui com a gente. Hoje o nosso foco é um filme que, nossa, transcendeu demais o gênero de super-heróis. Batman, o Cavaleiro das Trevas, aquele de 2008. É muito mais que só ação, né? É quase um estudo sobre poder, sobre aquela linha tênue entre ordem e caos e a natureza complexa da corrupção. Um filmaço, sem dúvida. E a nossa abordagem hoje vai ser bem específica, tá? A gente vai analisar a trama, os personagens icônicos ali, mas pelas lentes de um outro trabalho bem denso, As 48 Leis do Poder, do Robert Greene. A missão aqui é investigar como aqueles embates viscerais, sabe? Entre Batman, Coringa, Harvey Dent, como tudo isso não é só conflito de filme, mas ilustra, assim, vividamente as táticas de manipulação, os jogos de poder que, segundo Greene, operam por baixo das interações humanas, não só em Gotham, né, mas no nosso mundo. Nossa conversa hoje se baseia numa análise que faz justamente essa ponte. Ok, então vamos começar a desembrulhar isso. Exatamente. E um ponto crucial para a gente começar é entender que o conceito de poder aqui, tanto no filme quanto no livro do Greene, é bem mais sutil, sabe? Mais abrangente do que só força bruta ou dinheiro. A gente está falando da habilidade de moldar percepções, de controlar narrativas, de dominar símbolos. É a capacidade de influenciar o que as pessoas pensam, o que elas sentem, e esses elementos são, assim, absolutamente centrais em O Cavaleiro das Trevas. E eles ecoam diretamente muitas das estratégias do Greene. É uma dança constante de influência psicológica. Perfeito. E olha, não dá pra falar de poder e percepção em O Cavaleiro das Trevas sem começar pelo Coringa. Ele é um estudo de caso ambulante, né? Parece quase uma encarnação da Lei 6. Chame a atenção a qualquer preço. As ações dele, elas são calculadas para gerar o máximo impacto, para roubar a cena mesmo. Aquele assalto ao banco logo no início já é uma performance teatral. E a cena que ele queima, literalmente, aquela montanha de dinheiro dos mafiosos, nossa, é chocante. Não só pela violência, mas pelo desprezo às formas tradicionais de poder, né? Ele busca os holofotes da mídia o tempo todo. Sim, essa busca por atenção é flagrante. Mas o interessante é que essa atenção não é só vaidade, é estratégia pura. Ele não acumula poder pelos meios convencionais, tipo dinheiro, exército, influência política. O poder dele emerge diretamente da capacidade dele de capturar, de prender a atenção de todo mundo, de se tornar o centro gravitacional de Gotham. Mesmo que seja pelo medo, pela repulsa, né? Como o Greene sugere, a visibilidade por si só já confere uma forma potente de poder. Ser ignorado é ser impotente, e o Coringa garante que ninguém possa ignorá-lo. Mas essa tensão toda parece que vem junto com o caos absoluto, né? Ele se conecta com outras leis também, imagino eu. Com certeza. O fascinante aqui é que ele leva a Lei 17, aquela de mantenha os outros em estado de terror, cultive uma aura de imprevisibilidade, a um nível quase existencial. É muito além do que o próprio Batman faz, sabe? A imprevisibilidade do Coringa não tá só nas ações, explodir um hospital, invadir uma festa. Tá na motivação dele. Ele parece imune àquelas alavancas normais de controle, entende? Não pode ser comprado, não demonstra medo da dor ou da morte do jeito convencional. E a lógica dele desafia qualquer racionalidade baseada em ganho pessoal ou poder tradicional. Isso torna terrivelmente eficaz porque desarma as estratégias que outros usariam contra ele. Como é que você negocia ou intimida alguém cujos desejos são incompreensíveis? É verdade, ele parece operar totalmente fora das regras do jogo que todo mundo ali tá jogando. Isso torna quase uma força da natureza mesmo. Exato. E essa imprevisibilidade toda serve a um propósito maior, que está ligado à Lei 33. Descubra o ponto fraco de cada pessoa. O Coringa é um mestre em identificar e pressionar as vulnerabilidades psicológicas e morais dos adversários. Com o Batman, ele ataca sem parar o código moral rígido dele, aquela regra de não matar. Cada ato do Coringa é um teste. É um desafio para forçar o Batman a quebrar o próprio princípio, tentando provar que essa moralidade é, na verdade, uma fraqueza naquele ambiente tão brutal. É uma tortura psicológica constante. Já com o Harvey Dent, nossa, a exploração é ainda mais direta. E,
devastadora. O Coringa identifica o amor profundo, a dependência que o Dent tinha em relação a Rachel Dawes como o ponto nevrálgico dele. A morte dela, orquestrada de forma cruel e colocada quase como uma escolha impossível para o Batman. Não é só um ato de violência. É o gatilho calculado para destruir o Cavaleiro Branco por dentro. O Coringa não fere os inimigos só fisicamente. Ele busca corromper a essência deles, usando as maiores forças aparentes, a moralidade do Batman, o amor do Dente como armas contra eles mesmos. Isso demonstra de forma aterradora que entender a arquitetura emocional do outro é talvez a forma mais potente de poder que existe. Nossa, essa análise do Coringa como esse estrategista do caos psicológico é impressionante. Mas e o Batman? Ele não é só uma vítima reativa nesse jogo todo. Ele também emprega táticas de poder, certo? Sem dúvida alguma. O Batman é um jogador bem complexo nesse tabuleiro. Como a gente mencionou, a Lei 17, a imprevisibilidade, é uma ferramenta-chave para ele também. A identidade secreta, o mistério sobre as capacidades dele, as aparições e desaparecimentos súbitos, o uso calculado do medo e da intimidação contra o submundo, tudo isso é projetado para criar uma aura de poder quase sobrenatural, imprevisível. Ele molda a percepção que os criminosos têm dele para conseguir controle. Mas aí surge um paradoxo interessante, não acha? Ele usa o medo e a imprevisibilidade para impor ordem. Mas aí ele encontra no Coringa um espelho distorcido que leva essa mesmíssima lógica ao extremo caótico. O Coringa usa a imprevisibilidade não para controlar, mas para desmantelar o próprio controle. Como é que o Batman lida com isso? Esse é o cerne do conflito deles, né? O Batman se vê confrontado com a versão mais radical, mais nihilista, de uma tática que ele mesmo utiliza. E isso nos leva a uma das decisões mais complexas e moralmente ambíguas do Batman no filme. A decisão de encobrir os crimes do Harvey Dent no final. Essa atitude se alinha perfeitamente com a Lei 26. Mantém as mãos limpas. A lógica ali é proteger o símbolo. Explica melhor essa conexão com a Lei 26. Como assim? Assumir a culpa mantém as mãos limpas? Parece o contrário, né? Parece. Mas a lei não significa literalmente não fazer nada sujo, mas sim garantir que a percepção pública permaneça imaculada. Ou que a sujeira seja atribuída a outros, sabe? Ao assumir a culpa pelos assassinatos cometidos pelo Dent, já transformado no Duas Caras, o Batman preserva a imagem heróica do promotor, o Cavaleiro Branco que inspirou Gotham. Ele sacrifica a própria reputação, se torna o pária, para manter intacta a fé da população na justiça, na possibilidade de redenção da cidade que o Dent representava. É uma manobra para que o símbolo do Dent permaneça limpo aos olhos do público, mesmo que a realidade por trás seja bem sombria. Então, ele manipula a verdade em nome de um bem maior, que seria a estabilidade social. É uma escolha pragmática, quase maquiavélica, vinda de um herói que a gente geralmente associa a um código moral super rígido. Precisamente. Mostra que, no jogo do poder, a gestão da aparência, da narrativa coletiva, pode ser considerada mais vital do que a verdade factual para manter a ordem social. É uma admissão implícita de que a esperança de Gotham talvez precisasse mais de um símbolo inspirador, mesmo que fosse baseado numa mentira, do que da verdade brutal sobre a queda do seu herói. Isso levanta questões bem profundas sobre os meios e os fins na luta contra o caos, né? Essa decisão de mãos limpas para o símbolo do Dent, manchando as próprias mãos, tem um custo enorme para o Batman. Isola ele e talvez até semeie problemas futuros. Fascinante e perturbador ao mesmo tempo. E falando em símbolos de esperança e na fragilidade deles, isso nos leva direto ao Harvey Dent antes da queda. Ele era a personificação dessa esperança toda. Como foi que ele construiu o poder inicial dele? Ao Harvey Dent, o promotor idealista. Ele é um exemplo brilhante da Lei 13. Quando pedir ajuda, apele para os interesses das pessoas, nunca para sua misericórdia ou gratidão. Ele não conquistou apoio pedindo favor ou evocando pena, de jeito nenhum. A ascensão dele foi baseada em alinhar a causa dele com o desejo profundo e compartilhado da população e das elites de Gotham. Segurança, o fim do domínio do crime organizado, a restauração da ordem.
As palavras dele, as ações, tudo era focado em mostrar que ele era o veículo para alcançar esse interesse coletivo. Ele se tornou um símbolo poderoso porque representava aquilo que todo mundo queria acreditar que era possível. Ele personificou a esperança de que o sistema podia funcionar, que a lei podia vencer, mas essa imagem, nossa, se despedaçou de forma trágica. Sim, e a queda do dente é uma ilustração dolorosa da Lei 47. Não vá além da meta que você estabeleceu, na vitória aprenda a parar. O objetivo inicial do dente era a justiça dentro dos limites da lei. E ele estava vencendo, estava desmantelando o crime organizado metodicamente. Mas o trauma inimaginável da morte da Rachel, que foi habilmente explorado e potencializado pela manipulação psicológica do Coringa, isso empurrou para muito além dessa meta inicial. A dor e o desejo de vingança o consumiram, transformando ele no dois caras, obcecado por uma forma distorcida e totalmente pessoal de justiça, baseada no acaso e na retaliação pura. Ele perdeu completamente o controle, né, o rumo. E qual foi a consequência disso em termos de poder para ele? A consequência direta foi a aniquilação da legitimidade dele e de todo o poder simbólico que ele tinha acumulado. Isso levanta uma questão importante. Ao cruzar a linha da vingança pessoal, ele não só traiu os próprios ideais, como destruiu a imagem de esperança que ele representava. Ele se tornou indistinguível do caos que ele combatia antes, perdeu a confiança pública, que era a base do poder dele, e se tornou só mais uma força de desordem em Gotham. É uma lição brutal sobre como o poder pode corromper, especialmente quando a disciplina e os limites se perdem diante do trauma ou da tentação da vingança. A incapacidade de parar, de se manter fiel ao propósito original, foi a ruína completa dele. A trajetória do dente realmente sublinha o quão volátil é esse poder baseado em simbolismo e na confiança pública. E isso nos traz a questão do controle das massas e do poder que existe nos símbolos em Gotham. É quase uma batalha de narrativas, né? Exatamente. E aqui a gente pode invocar a Lei 27. Jogue com a necessidade das pessoas de acreditar para criar um culto. Tanto Batman quanto o Coringa, de maneira assim, radicalmente diferentes, exploram essa necessidade humana fundamental de acreditar em algo maior. O Batman cultiva um mito, uma lenda urbana. Ele é o símbolo sombrio da justiça incorruptível, operando fora do sistema, mas alimentando a esperança de que alguém, de alguma forma, pode enfrentar a escuridão. Ele se torna quase uma figura de fé secular para uma cidade desesperada. E o Coringa? Ele também cria um tipo de culto? De certa forma, sim. Mas um culto ao caos. Ele se torna um ícone da anarquia, um porta-voz da desilusão, ao expor a hipocrisia das instituições, das figuras de poder, ao ridicularizar as convenções sociais, ele atrai aqueles que se sentem marginalizados, ressentidos ou simplesmente fascinados pela destruição da ordem estabelecida. Ele oferece uma espécie de verdade nihilista, a ideia de que tudo é uma piada cruel, sabe? E essa visão pode ser estranhamente sedutora para alguns. A necessidade de acreditar pode ser canalizada tanto para a ordem quanto para a desordem. Então, a luta entre eles é, em grande parte, uma guerra pela alma da cidade travada nesse campo dos símbolos. É aqui que fica bem interessante. Precisamente, porque a batalha fundamental em O Cavaleiro das Trevas transcende o confronto físico. É uma guerra simbólica pelo controle da narrativa que define Gotham. O objetivo final do Coringa não é simplesmente derrotar o Batman fisicamente ou tomar o controle financeiro da cidade. É mais profundo. Ele quer corromper as convicções morais da população. Ele quer provar que a civilidade, a ética e a esperança são só uma fachada frágil sobre uma natureza humana inerentemente caótica e egoísta. Destruir o símbolo do Batman e a fé que ele inspira é fundamental para isso. A cena das balsas é o clímax dessa tentativa de provar o ponto dele sobre a natureza humana. E o Batman, por outro lado, luta para preservar exatamente essa crença. Mesmo que, como a gente viu, ele precise usar métodos bem questionáveis para isso. Sim, a luta do Batman é para manter viva a ideia de que a ordem é possível, que a justiça vale a pena, mesmo diante da mais profunda escuridão e do caos absoluto. Ele luta para que o símbolo seja o dele próprio, ou do dente que ele tenta preservar, continue a inspirar e a dar um senso de coesão para a sociedade. E isso nos reconecta diretamente à essência de muitas das 48 leis,
O verdadeiro domínio não reside só na força ou na riqueza acumulada, mas na capacidade de moldar e controlar os símbolos, os medos, as esperanças e as crenças que realmente movem as pessoas e estruturam a realidade social. Então, o que tudo isso significa? Quando a gente olha O Cavaleiro das Trevas por essa perspectiva das leis do poder, o filme se revela não só um grande entretenimento, mas uma alegoria incrivelmente rica e por vezes brutal sobre a dinâmica do poder. Os personagens deixam de ser só arquétipos de herói e vilão para se tornarem jogadores complexos num tabuleiro estratégico, né? Cada um demonstrando à sua maneira a aplicação ou as consequências da má aplicação daquelas táticas de influência e controle descritas pelo Green. Se conectarmos isso ao quadro geral, a grande mensagem que essa análise nos oferece é que o poder, na sua forma mais fundamental, é uma arte estratégica que envolve manipulação psicológica, gestão de percepções e, acima de tudo, o domínio da narrativa coletiva. O Cavaleiro das Trevas dramatiza vividamente como a eterna tensão entre as forças da ordem e do caos é, em última instância, uma disputa contínua sobre qual história a gente conta para nós mesmos, sobre a sociedade, sobre a natureza humana e sobre o que é possível. Quem consegue impor sua narrativa, no fim das contas, molda a realidade percebida por todos. E para finalizar a nossa conversa, fica aqui uma provocação, sabe? Um pensamento para levar adiante, que surge dessa análise toda. Se o poder opera através desses mecanismos de manipulação, de controle de percepção e até de engano estratégico, como a gente viu nas ações tanto do Coringa quanto, paradoxalmente, do próprio Batman ao proteger o símbolo do dente, será que um sistema, mesmo um com intenções nobres, como o que o Batman busca estabelecer, pode realmente oferecer uma solução justa e duradoura se ele próprio depende dessas ferramentas que são inerentemente problemáticas? Ou será que a própria natureza desse jogo de poder, tão bem exposta no filme e detalhada nas leis de Green, garante que qualquer tentativa de controle, não importa quão bem intencionada seja, inevitavelmente gere suas próprias contradições, seu próprio caos latente, perpetuando o ciclo em vez de quebrá-lo? Fica a reflexão. Agradecemos imensamente pela atenção nesta nossa exploração. Até a próxima